Há um músculo em nosso corpo que é responsável por tanto sofrimento e dor que eu preciso absolutamente fazer um vídeo inteiro sobre isso. Dores nas costas, dores no quadril, artrose facetária, vértebras cervicais, hérnias de disco, artrose do quadril e ainda não é suficiente, continua com ciática, problemas de ciática, lordose, SIJ. Também articulação sacroiliaca, deslocamentos, inflamações, dores, tudo isso, e uma corcunda que está diretamente relacionada com a lordose, tudo isso pode ser desencadeado por isso. Eu sou Roland Lifstadt Bracht, e neste vídeo você vai descobrir de onde vem esse perigo, como ele se desenvolve, como tudo isso se desenvolve, e o que você pode fazer para se livrar disso como afetado, ou para nem mesmo ter que experimentá-lo. Vamos começar com as dores nas costas. Trata-se de dor nas costas que se estende daqui, aqui para baixo até lá, e trata-se de dor no quadril, aqui em toda essa área, e trata-se de dor no ISG, mais sentida aqui, e trata-se de hérnias de disco. Os discos intervertebrais são esses discos intermédios entre as vértebras e às vezes rasgam-se parcialmente na parte exterior, fazendo com que um líquido espesso saia. E presume-se que a pressão dessa massa nos nervos cause dor, ali ou até mesmo descendo por toda a perna. Temos uma opinião diferente, mas esse é o modelo de explicação convencional para isso. Então ocorre a estenose do canal espinhal. O canal espinhal aqui é o canal medular, e no momento em que há hérnias de disco ou vértebras deslizadas. Então eu percebo imediatamente que este canal está parcialmente estreitado e não é mais tão bonito como deveria ser, isso é a estenose. Agora, sobre as vértebras deslizantes, o que acontece com uma vértebra deslizante? Ela desliza para o interior do corpo, como por magia. Vamos esclarecer isso mais tarde. Ela desliza para o interior do corpo, muitas vezes ocorre entre L4 e L5, onde praticamente toda a vértebra é puxada para dentro. Tá? E em comparação com o osso abaixo, para a frente, ou seja, para o interior do corpo, e a artrose das articulações facetárias, as articulações facetárias estão aqui, vou para o outro lado, melhor visíveis por trás, são as articulações entre as vértebras individuais. E começam a desenvolver artrose, que se inflama. Então entram em processo de reparação e o nervo ciático, que praticamente todos conhecem, muitas vezes causa essa sensação de queimação na parte de trás das nádegas. Quando se está sentado no carro, não se consegue aguentar por 1 hora, porque há essa dor ardente lá, que às vezes desce pelas pernas até o pé, sim, e a lordose lombar. A boa e velha lordose, isto é, esta curvatura aqui na região da coluna lombar, que normalmente está funcionalmente presente um pouco, mas que é muito exagerada e muito mais extrema em muitas pessoas. E para formar a curva oposta na prática, o corpo então faz a cifose, ou seja, a coluna lombar inclinada para dentro, na direção da lordose praticamente. E aqui há então a cifose aumentada, que é a curvatura na direção oposta, que então é muito mais extrema. Tu concordarás comigo, tanto mal no corpo, e isso deve ser feito por apenas um músculo. E como ele conseguirá fazer isso? E qual é o requisito para isso? E agora eu afirmo, trata-se de sentar. E não porque sentar é algo ruim, porque sentar é ruim. Trata-se apenas de uma posição que é adotada, e a posição ao sentar é de 90 graus, um ângulo reto no quadril, e trata-se de andar. Não tem muito a ver com sentar, estamos de pé e andando, mas agora você tem que imaginar, quando você está andando, você leva o seu pé direito 45 graus para a frente com a perna, e então o outro pé vem atrás. Isso significa que você dá um passo para frente, dobrando o quadril em um ângulo de 45 graus, enquanto a perna de trás dobra no joelho e não no quadril. Se você corresse de forma que a perna dianteira, a coxa, fosse para frente a 45 graus e a perna traseira, a coxa traseira, fosse para trás a 45 graus, então estaria equilibrado e não haveria encurtamentos. Mas no momento em que você dobra o joelho para trás, e não com o quadril,
você tem um encurtamento no quadril direito. Se você deu um passo com o pé direito e o lado esquerdo está neutro, então a caminhada também desempenha um papel. E dormir, você vai perceber, sentar, andar, dormir, o que mais há, na verdade, isso é o principal que faço durante o dia e o que acontece durante o sono, muitas pessoas infelizmente dormem de lado. E talvez você também, porque a maioria faz isso, mas quando você dorme de lado, pense em como está seu quadril e então perceba, ó meu Deus, pelo menos uma perna está novamente em ângulo reto com o quadril. Talvez até durmas na posição fetal e então ambos os joelhos estão dobrados, ou seja, poder-se-ia dizer que muitas pessoas assumem a posição sentada durante o dia para dormir à noite na cama de lado. E agora é hora de responder à pergunta inicial, qual músculo é esse? E no momento de sentar, talvez alguns de vocês já tenham percebido que se trata do músculo iliopsoas. O iliopsoas, esse grande músculo, que ocupa muito espaço aqui nesta área, na frente da pelvis até a coluna lombar e libera grandes forças. Para que você possa entender tudo muito bem agora, devo te explicar rapidamente onde está o músculo iliopsoas, o flexor do quadril. Basicamente são dois músculos, o ilíaco e o psoas, mas eles são agrupados em um só, pois a função é quase idêntica. Ambos esses músculos, o músculo total, estão fixados aqui na parte interna da coxa, onde está esse ponto vermelho, aliás, é onde pressionamos para relaxá-lo. Isso pode ser muito interessante para você. Então, agora ele passa daqui sobre a virilha e o ilíaco, que desemboca aqui no interior do osso do quadril e está fixado lá. E o psoas, a parte mais longa, vai daqui diretamente para as 4 vértebras lombares superiores. E tens de imaginar, estávamos a falar de sentar. Sentar seria assim, isto é, um ângulo de 90 graus, mais ou menos, na articulação do quadril. E agora olha tu mesmo, quando a perna está embaixo, é naturalmente muito mais longa do que quando a perna é levantada para cima. E é exatamente essa contração que se torna mais ampla no músculo. Ao correr, o mesmo, ao dormir, na postura sentada, novamente o mesmo. O que acontece exatamente durante o encurtamento? O encurtamento é uma expressão que é criticada de vez em quando, mas eu continuo a usá-la, porque no final das contas, encurtar não significa que alguém venha com um bisturi e corte um pouco do músculo, tornando-o mais curto. Não, trata-se do seguinte, trata-se de músculos como os do braço cederem e encurtarem. Quando eu estico o braço, os músculos flexores cedem aqui e ficam mais longos, e quando eu dobro o braço, eles encurtam e aqui atrás eles ficam mais longos. E este jogo de um lado da articulação para o outro é encontrado em todo o corpo, e se olharmos mais de perto, um músculo é construído de diferentes partes. Uma são as fibras que se contraem, a força do músculo vem daí, e a outra parte é o tecido conjuntivo. Uma capa de tecido conjuntivo envolve todo o músculo, cada fibra é envolvida, um feixe de fibras é envolvido, em todo lugar está o tecido conjuntivo. E se as pessoas agora sentarem sempre, ou com muita frequência, nessa posição encurtada e não compensarem, então o músculo tende a tensionar de forma a não se alongar tanto, ou seja, a ceder menos. Isso é uma questão de prontidão muscular, de retomar um comprimento específico que não foi tomado por muito tempo, e a fáscia, que está intimamente ligada ao músculo. A fáscia é aquela parte branca da carne, que se estende por ela, para aqueles de vocês que ainda comem carne. Essas partes brancas, isso é o tecido conjuntivo, e ele se torna emaranhado. Isso é conhecido pela pesquisa de fáscia, que quando os músculos não são mais trazidos para o seu comprimento total. Mas sempre mantenha curto para que não emaranhe e o tecido ceda cada vez menos, tornando-se cada vez mais inflexível. Pode-se comparar isso facilmente com o cotidiano, como um suéter de lã bem macio
que é jogado na lavagem muito quente e depois fica áspero e não é mais flexível. Da mesma forma, isso ocorre no corpo com o efeito de que, no momento em que o psoas ilíaco não quer mais se alongar, relutantemente se alonga mais do que está acostumado devido a esse constante sentar, porque não está acostumado a se adaptar, então cede com dificuldade. Ele cede, mas ele oferece resistência, e essa resistência tem efeito, e agora podemos ver como isso se manifesta. Também o ponto número 1, que está fixado com uma parte aqui, ou seja, se ele ceder muito, ele inclina praticamente toda a pelvis para frente, e essa inclinação para frente está associada a uma lordose mais acentuada. Ao mesmo tempo, o segmento mais longo puxa aqui para as vértebras lombares e também se curva novamente para dentro da região lombar, ou seja, há um efeito duplo na formação da lordose. Um vem da inclinação da bacia, quando a bacia se inclina para frente. A coluna lombar inclina-se mais para a lordose, e a tração direta na lordose puxa ainda mais, mas não é o suficiente, porque atrás há os músculos extensores das costas, que estão fixados aqui atrás e hiperestendem as costas. Portanto, como o corpo percebe que está sendo puxado para frente, porque os encurtamentos na frente fazem esse movimento, ele precisa contrariar atrás e puxar praticamente contra isso, para que a pessoa possa permanecer ereta, afinal, ela não quer andar assim pelo mundo. A propósito, no momento em que vemos pessoas mais velhas com andadores, na verdade estamos vendo as consequências do encurtamento em idades avançadas em pessoas que sofreram ao longo de décadas. As pessoas caminham curvadas para a frente em seu andador com pequenos passos e é exatamente isso que acabei de te explicar, que estão sendo puxadas para a frente. Se os músculos das costas querem evitar isso, então eles precisam se contrair, o que significa que eles se contraem e agora você tem um efeito de arco e flecha adicional. Porque se aqui está o tendão do arco, que se estica cada vez mais nessa direção, então ainda mais lordose é desencadeada, ou seja, a pelvis inclina para frente, fator número 1. Número 2. O psoas puxa diretamente a coluna lombar para dentro da lordose. E ponto número 3, o corpo não sabe como se ajudar, contrai atrás para se endireitar e, paralelamente a esse efeito de endireitamento, ele tensiona o arco aqui e o arco se curva ainda mais. Então, 3 razões para a lordose lombar e é claro que isso resulta em algumas coisas ruins imediatamente, além das dores. Dores têm prevalecido há muito tempo neste sistema, porque o corpo mede todas essas tensões e por isso envia dores sem descanso. Sabe-se talvez que as dores nas costas são 80% a 90% inespecíficas. O que são dores inespecíficas? Dores inespecíficas são dores onde nada está danificado. Não se vê uma hérnia de disco, não se vê uma artrose facetária, não se vê uma espondilolistese, mas as dores persistem, podem ser crônicas, podem destruir e afligir as pessoas por décadas, sem que se veja a razão para isso. A razão, eu já te expliquei. A razão são as tensões muito grandes devido ao encurtamento dos músculos e das fáscias, mas não se vê isso nas radiografias, ressonâncias magnéticas e tomografias computadorizadas, e por isso foram negligenciadas pela medicina convencional, é preciso dizer brutalmente, por muitas décadas. E apenas nos últimos anos, desde que começamos a expor isso cada vez mais, há cada vez mais também nessa área, especialmente ortopedistas, os especialistas para isso, que lentamente podem entender que há outras forças atuando no corpo, que não são visíveis nessas imagens. Então, o que acontece agora, além de formar uma lordose? Veja, quando grandes forças puxam aqui e essa força não puxa no quinto vértebra lombar. Simplesmente porque o músculo não se fixa mais lá, muitas vezes ocorre uma espondilolistese entre L4 e L5, devido ao salto das tensões nessa região. O que acontece em uma espondilolistese? O fato de a vértebra acima ou abaixo, vista de outra forma, deslizar para frente e para dentro, é na verdade irrelevante.
E isso é, obviamente, um alerta, devido ao canal medular. O que é formado diretamente aqui atrás é naturalmente movido junto agora e então pode haver restrições e essas restrições estão frequentemente presentes, mesmo sem sintomas, mas é claro que não são agradáveis. Isso significa que a força de encurtamento do músculo iliopsoas faz com que as vértebras deslizem para dentro e, portanto, não faz muito sentido empurrá-las de volta com força e depois fixá-las com metal. O metal usado é um metal de alta qualidade, que às vezes apresenta fadiga e quebra devido às forças muito grandes. Você pode medir o que está acontecendo lá em termos de forças, porque o iliopsoas é um músculo enorme. Agora estávamos na situação em que os extensores das costas atrás estão se contraindo para trazer de volta para a frente e equilibrar novamente. Quando algo puxa para frente, algo deve puxar para trás para equilibrar. O que acontece neste nível da coluna lombar também acontece no nível da articulação do quadril, e o maior extensor do quadril, que se opõe a puxar para frente, é o músculo glúteo. O músculo glúteo que estica, o flexor do quadril flexiona, o músculo glúteo estica. E agora você pode imaginar, quando muita força puxa para frente na flexão, também deve haver muita força atrás para equilibrar isso novamente. E é por isso que muitas pessoas têm músculos glúteos completamente sobrecarregados. E o nervo ciático que sai daqui e segue em direção à perna. O nervo ciático, este nervo, é naturalmente comprimido quando os músculos estão comprimidos. Então há o forame do músculo piriforme, onde ainda esse pequeno músculo do piriforme pressiona contra ele e então ele é comprimido. E é aí que vem essa queimação. Na verdade, quase nunca. Nunca experimentei que a queimação tenha sido causada por uma hérnia de disco, mas a queimação ocorre basicamente porque o nervo está sendo comprimido aqui. Minha explicação é que está acidificado e isso causa essa queimação e quando se senta nessa região é ainda mais comprimido e pode ser facilmente resolvido ao aliviar essa grande tensão nos músculos glúteos. Mas o corpo não pode escapar disso, pois ele é puxado para frente e precisa resistir. Portanto, o músculo glúteo e também o músculo extensor das costas geralmente estão em tensão. Quando o massagista ou a massagista toca ali, eles têm músculos totalmente tensos. Este é o motivo pelo qual eu digo que, em tais casos, o treinamento de força para os músculos, que já estão muito sobrecarregados, é totalmente contraproducente e não contribui em nada para melhorar a situação. Mas isso é outro assunto. Então, ao mesmo tempo, aqui está a articulação sacroiliaca, que é a articulação entre o sacro e o ilho. E você pode imaginar, quando há tanta força puxando para frente em todos os lugares, puxando para trás, a força também precisa ser transferida aqui. E é por isso que ocorrem desalinhamentos na articulação sacroiliaca, porque está sendo puxada de maneira diferente, resultando em dor e assim por diante. E agora para as hérnias de disco, das quais todos têm medo. Sim, espero que não tenha uma hérnia de disco. Então, os discos intervertebrais estão sempre entre as vértebras e você pode imaginar, se houver uma grande força na frente e a força oposta atrás, para onde isso vai puxar? Isso puxa diretamente nos discos intervertebrais e eles aguentam bem isso. Mas então, em algum momento, você vai até o porta-malas e quer levantar uma caixa de água e faz um movimento de rotação, esticando e de repente percebe, agora aconteceu algo. E então pode acontecer que um disco intervertebral, devido à pressão, que já é imensa, de repente não aguente mais, porque o levantamento brusco pode ser exatamente a gota d'água. Aquele que faz o barril transbordar, antes já havia uma grande tensão, um pouco mais de tensão, e o disco intervertebral não aguenta mais. Se a situação básica não estivesse tão tensa devido à posição sentada, teria sido fácil levantar essa caixa de água do carro. Não teria acontecido nada. Além disso, na minha opinião, com base na nossa experiência, o aqueduto, que é sempre apontado como o gatilho, não tem culpa, mas sim a situação que se desenvolveu anteriormente.
Isso já sobrecarregou todo o sistema, de modo que esta pequena caixa de água faz o resto, e de outra forma não faria diferença alguma. E como outras articulações, também temos mobilidade nas vértebras. E a mobilidade também é transmitida pelas articulações facetárias. Agora imagine a força para frente, a força para trás, não é apenas o disco intervertebral que é sobrecarregado, mas também as articulações facetárias são sobrecarregadas. E quando as articulações são sobrecarregadas com sua cartilagem, a cartilagem se desgastará mais do que se a pressão for normal. O desgaste leve está sempre presente em todas as articulações e normalmente as células-tronco migrariam para lá, reparariam a cartilagem novamente, tudo isso seria completamente normal. Mas se a lesão da cartilagem, o desgaste da cartilagem continuar permanentemente. E se as células-tronco não conseguirem mais acompanhar seu trabalho, eventualmente a cartilagem desaparecerá, os ossos se chocarão e o corpo não poderá fazer nada até que seja regulado pelas tensões e normalizado. Então, ele simplesmente esfregará os ossos uns nos outros. E ainda não chegamos ao fim, porque eu já falei anteriormente sobre a articulação do quadril e as dores no quadril. Tudo isso também tem a ver com o fato de que aqui as tensões são muito altas. Porque, veja, o músculo iliopsoas vai daqui sobre a articulação do quadril através da pelve até a coluna vertebral. Isso significa que a articulação está sob tensão e, naturalmente, também a contratensão, que deve ser construída, ou seja, os músculos glúteos e as duas forças já garantem que a artrose também possa se desenvolver na articulação do quadril. Que existem bursites, dores aqui e ali, sim, e que mesmo aí a artrose não pode ser reparada pelas células-tronco, porque a pressão só aumenta em vez de diminuir ao longo de uma vida, quanto mais tempo passamos sentados. Para equilibrar e assim por diante, tudo o que descrevi, quanto maior forem essas forças, é por isso que uma sociedade que envelhece, porque as pessoas mais velhas estão sempre sentindo mais dor, sempre desenvolvendo mais artrose, sim, e sempre sofrendo mais. O que é muito importante lembrar e enfatizar novamente é que a culpa, no sentido de que está relacionada com sentar, caminhar, dormir, deitar de lado, tudo isso não está correto, pois não existem posições erradas. Não há movimentos errados, porque tudo o que a evolução, ou Deus, dependendo do modelo de pensamento, incorporou no corpo, funciona e deve ser utilizado. E é exatamente aí que entramos nessa área, sobre o que realmente se trata. Eu poderia sentar por 20 horas, se eu compensasse não faria diferença, eu só poderia correr. Corredores, por exemplo, sim, aqueles que correm longas distâncias, 200 quilômetros e essas distâncias me dizem. Se não fizerem nada para impedir que se encurtem por 2 ou 3 dias, não conseguirão mais andar. Sim, isso significa que simplesmente falta o equilíbrio. Nosso dia a dia atual não é o dia a dia para o qual nosso esqueleto, nosso sistema de movimento foram construídos. Nosso dia a dia tem uma variedade de movimentos massivamente reduzida quando se considera todas as articulações no corpo, que podem esticar, dobrar, girar, fazer tudo o que for possível, quando se soma todas essas possibilidades de movimento juntas. E se pegarmos 100% iguais, então eu te digo pela minha experiência, isso é apenas uma estimativa minha, que usamos no máximo 5 a 10% desses ângulos de movimento. E isso significa que os 90-95% dos ângulos articulares não utilizados afetam todo o corpo. E também na área que discutimos hoje, sobre essas contrações, esses aumentos de tensão, esses becos sem saída completos da biomecânica do corpo. E onde está agora a solução neste desastre todo? Este é o nosso principal trabalho da questão de Liebschaum. Tenho que dizer sim, porque a solução é simplesmente o que falta no dia a dia ou a falta de movimento diário, os ângulos que não são mais ocupados no dia a dia. Dar ao corpo o que ele precisa para se equilibrar, ou seja, o que o dia a dia não proporciona mais, não inclui mais, não exige mais das pessoas, nós colocamos em um exercício e dizemos que, ao fazer o exercício, isso trará equilíbrio e assim por diante. E há naturalmente milhões de exercícios, mas destes milhões de exercícios, existem 27 que correspondem a 27 restrições em todo o corpo,
com os quais se pode compensar tudo o que falta ao corpo em termos de movimento no nosso dia a dia, através de 10, 15 minutos de treino por dia, não é preciso mais. Loucura, não é? Antes, expliquei como, do meu ponto de vista, todo o dramático acontecimento no corpo se desenrola, visto de forma negativa, um ciclo vicioso que se reforça negativamente. Se começar a fazer exercícios agora, pode acontecer o seguinte. Tínhamos dito que, no que diz respeito a este músculo, o iliopsoas, que vai daqui para aqui, ele fica sempre mais curto e mais tenso. Quando esticamos, relaxamos e tornamos mais flexível agora com nossas técnicas, um ciclo positivo é iniciado, que muda muito, muito do que antes mudou para o negativo de volta para o positivo. Na verdade, no momento em que a flexibilidade retorna, as dores nas costas já desaparecem em 80, 90% da minha experiência, porque o corpo imediatamente percebe que não há mais motivo para avisar com dor que um disco intervertebral está danificado, que uma vértebra está fora do lugar. A dor desaparece relativamente rápido. Muitos de vocês que fazem os exercícios sabem por experiência própria, não conseguem entender, ainda têm sua hérnia de disco e mesmo assim a dor desaparece. Essa é exatamente a razão, porque a tensão pode ser rapidamente regulada, então a dor também desaparece rapidamente. Antes de um corpo se reparar, com uma vértebra deslizada, com uma hérnia de disco ou algo assim, isso leva muito, muito mais tempo e às vezes nem acontece mais. Mas para as dores isso não é importante. Isso significa que puxar tudo para a frente será reduzido a uma medida normal. A lordose lombar melhorará, a pelve se reposicionará de forma diferente. Não será mais puxada para a frente, mas ficará reta, normalizando a carga nas articulações facetárias posteriores. A artrose que está presente lá dentro pode agora ser reparada pelas células tronco, porque não é constantemente reinjuriada no processo de cicatrização. A vértebra deslizada, a vértebra deslizada pode levar 1,5 anos, mas observamos vértebras deslizadas, por exemplo, em uma fisioterapeuta que fez o treinamento em terapia da dor comigo, depois de 1 ano e 3 meses. Também, após 15 meses, a vértebra deslizada, que estava 1,5 centímetros deslocada, foi completamente reposicionada, sem qualquer cirurgia ou outro procedimento, apenas com nossos exercícios e nosso tratamento. Então o corpo, quando está livre de suas tensões, floresce novamente, se repara, se reorganiza, tenta melhorar tudo o que estava ruim e quebrado antes. Vamos continuar. Então aqui, a artrose se repara quando um disco intervertebral, quando o anel está rasgado do lado, isso não pode se regenerar, eu acredito. Mas também não é grave, há tantas pessoas que têm discos intervertebrais danificados e nem percebem, porque a dor não está presente, esse não é o problema. O que mais acontece? O ISG, que antes sofria de estar muito tenso, é liberado, pode se reposicionar normalmente, as dores ali desaparecem, as dores no quadril estão intimamente ligadas às dores nas costas, que geralmente já desapareceram. A artrose no quadril pode se regenerar, no entanto, não observamos casos documentados em pacientes com artrose grau 4 no quadril, mas já observamos no joelho. Os ossos se reconstruíram, ou seja, a cartilagem com as células tronco está acontecendo exatamente como eu disse anteriormente, com base na minha experiência, mesmo que isso ainda não seja aceito na medicina convencional, ainda não tenha sido aceito. O que mais está acontecendo? Tudo se endireita novamente, o que deve ser puxado para frente no andador, como você disse, está melhorando novamente. As pessoas após a terapia às vezes dizem, eu estou de pé de forma diferente agora, estou de pé direito ou estou enganado. Não, eles não estão enganados, porque o alinhamento para frente foi normalizado novamente. Mais uma vez, sobre a estenose do canal espinhal, ela está diretamente relacionada ao espondilolistese, ou pode estar relacionada ao espondilolistese, ou também à hérnia de disco, no momento em que as vértebras se realinham corretamente. E onde o corpo remove a massa protuberante dos discos intervertebrais, o corpo realmente a remove, não a deixa lá deitada ou algo assim, mas a transporta para longe, ela se torna livre novamente. Então o canal espinhal é aliviado e essa compressão pode melhorar.
E por último, falamos sobre o nervo ciático, a ciatalgia, essas dores que descem assim. A queimação nas nádegas, como dissemos, ocorre porque o músculo glúteo está tão tenso e, portanto, comprime o nervo e também os vasos sanguíneos, aliás. Se a tensão na parte da frente diminuir agora, o músculo glúteo não precisa mais trabalhar tanto, pode relaxar a área, o nervo pode relaxar, o metabolismo no nervo se normaliza novamente e a sensação de queimação desaparece como o gelo ao sol. Gostaria de apresentar rapidamente nosso guia gratuito de dor nas costas para baixar clicando abaixo do vídeo, com exercícios e descrições. Dê uma olhada, está muito bem feito, divirta-se. Entra lá, acho que vais ficar entusiasmado e espero que nos vejamos muitas vezes para praticar.